Olá, meus amados amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, podendo conversar com vocês um pouquinho mais sobre as Escrituras. Desde já agradeço a todos que entraram em contato comigo, falando sobre o vídeo, dando comentários. Esse feedback de vocês é muito importante, né? Eu coloquei aqui um e-mail, eu criei um e-mail para a nossa aula, para aquele que estiver interessado em receber material. O que é o material que eu tenho feito? Eu tenho feito um resumo de tudo aquilo que eu tenho falado, né, as informações, os versículos, as curiosidades históricas. Então eu fiz um resumo de tudo aquilo que eu falei. Quem quiser esse material pode mandar e-mail aí para esse e-mail que eu coloquei, que é o ebedcartaspaulinas@gmail.com. Se quiser colocar no e-mail ali o teu celular, eu posso te mandar por WhatsApp também, não tem problema, tá? Então acho que vai ser muito legal a gente ter essa interação, e o feedback de vocês, a resposta de vocês é muito importante. Para aqueles que são da PIB, que estão assistindo esse vídeo e são membros da PIB, o conselho pediu para que a gente informasse a vocês que é importante vocês se inscreverem na aula mesmo, né? Então, no site da PIB tem ali o link para vocês fazerem inscrição na aula, só para a igreja poder ter um pouco mais desse controle. Então, eu peço que vocês, se possível, se não fizeram ainda, que façam essa inscrição na nossa sala, né? A gente vai continuar o nosso estudo nas cartas paulinas. Semana passada a gente viu bastante sobre o que são epístolas, o que é esse gênero de escrita, né? E hoje, então, nós vamos dar continuidade. Semana passada nós também falamos um pouco sobre quem foi Paulo, a vida do apóstolo Paulo, as viagens que ele fez, a sua conversão. E agora, então, nós vamos estudar a partir de hoje e pelos próximos domingos as cartas que ele escreveu ao longo de sua vida. Começando pela primeira carta que ele escreveu, que justamente é a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele escreve uma depois da outra, como a gente vai ver. Só para relembrar um pouquinho os irmãos, né, num contexto histórico, revisando um pouco da aula passada, Paulo escreve essa carta na sua segunda viagem missionária, né? Na primeira viagem, ele não chegou a alcançar a Europa, ele ficou na região da Ásia mesmo, né? Ali onde hoje nós chamamos de Turquia, quem quiser pegar pelo mapa para se localizar, é onde está a Turquia hoje em dia, é onde ele visita toda aquela região, né? A região da Frígia, da Galácia, toda aquela região ali é onde é a Turquia. Na segunda viagem, ele não faz de barco como ele fez na primeira. Ele vai subindo a pé, né? A gente viu que ele fez um grande caminho na segunda viagem, revisitando essas igrejas, até que ele chega a Troade. Troade fica na beira do mar. E quando ele está lá, né, a ideia era voltar, ali foi a última cidade que ele chegou, mas quando ele está por lá, ele tem uma visão, um sonho de um homem macedônio acenando para ele, pedindo por socorro. Então, nessa segunda viagem, ele entende que isso é da parte de Deus e que ele deve, então, atravessar ali o mar Mediterrâneo, para poder chegar, então, na que hoje nós chamamos de Europa, né? Quem quiser acompanhar comigo, isso acontece ali em Atos, no capítulo 16, quando vai relatar esse início dessa segunda viagem. É nessa segunda viagem que ele tem aquela discussão com Barnabé, que eu citei, onde Barnabé não vai com ele, Barnabé vai para outro canto junto com João Marcos, e Paulo resolve levar Silas e levar também Timóteo nessa viagem, né? E quando eles atravessam finalmente para a região da Europa, saindo da Turquia, a gente vê que eles vão até uma cidade chamada de Filipos. Vamos ler aqui, eu coloquei para vocês no slide o versículo de Atos 16, né? E navegando de Troade, que era aquele porto, fomos correndo em caminho em direção para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos. Então foi o caminho que ele fez para chegar até Filipos, né? E que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, quer dizer que é uma colônia romana, né? Então ele continua em solo romano, e isso é bom por causa da cidadania romana que ele tem, então isso facilita para ele, e eles ficam ali em Filipos durante um bom tempo, né? Alguns dias ali trabalhando em Filipos. Ali a gente tem alguns acontecimentos que são bem conhecidos da vida de Paulo. É ali que Lídia se converte, e aí todos da sua casa são batizados, são os primeiros batizados na região da Europa, né? É ali que Paulo expulsa o demônio de uma jovem,
E quando ela faz isso, quando ele expulsa esse demônio, os donos dessa jovem, era uma escrava, eles lucravam muito com essas adivinhações que ele fazia. E quando ele expulsa o demônio, ela para de fazer essas adivinhações e aí o pessoal fica maluco com ele. Por quê? Porque acaba a chance de lucro que eles tinham, né? Então eles param de lucrar com aquela mulher e realmente eles começam a perseguir Paulo. Com o resultado dessa perseguição, Paulo e Silas eles acabam sendo presos, eles são espancados, são torturados, não, mas são espancados e presos ali numa prisão horrível. Mas durante a noite, cerca de meia-noite ali, Deus manda um terremoto e a prisão inteira se abre, né? Todas as portas se abrem. É aquele episódio que a gente conhece, que o carcereiro chega, vê aquilo e fala: todo mundo fugiu, eu vou ser torturado e vou sofrer as consequências por isso, vou me matar. E Paulo fala para ele não se matar, estavam todos ali, ele acaba pregando para o carcereiro se converte, a gente vê isso em Atos 16, é só continuar a leitura nos próximos versículos, e o carcereiro se converte, toda a família dele se converte, né? Então é um trabalho muito interessante que Paulo faz ali naquela cidade. Eles são soltos da prisão depois disso, depois dessa conversão do carcereiro. Eles vão ali para a casa de Lídia, consolam e confortam os irmãos, não, a gente está bem, a gente foi solto, está tudo bem, Deus agiu, mas eles têm que sair dali, né? Porque a perseguição continuaria. E dali, então, eles pegam então o caminho, na verdade é uma via bem famosa, uma estrada militar bem famosa romanos. Os romanos foram bem conhecidos pela construção de estradas, né? E a estrada chamada Via Inácia, né? Uma estrada bem famosa, depois se quiser pesquisar aí, ainda existem traços dela até hoje, né? Então eles vão caminhando, em Atos 17 a gente vê isso, passam por Anfípolis, Apolônia e chegam então na cidade de Tessalônica. De Filipos a Tessalônica, distância de mais ou menos 160 quilômetros, lembrando que eles faziam isso a pé, né? Não tinha carro na época, nem nada disso, e eles também não eram ricos para ficar andando de carruagem. Então, era um burrinho ou talvez um cavalinho que eles conseguissem e o resto era a pé mesmo, né? Então, um caminho bem longo. Tessalônica era uma cidade muito importante, também um porto e uma cidade muito grande e a mais influente ali da região. Ela fica no que hoje é chamado de Golfo de Salônica. Na verdade, essa cidade mudou de nome, ela não chama mais Tessalônica e sim de Salônica. Ela fica na atual Grécia, mais uma vez convido, é bem interessante quem quiser dar uma olhada por lá. Existem ainda resquícios da cidade de Tessalônica nela, bem preservados. Eu dei uma leve pesquisada aí no Google, é bem interessante ali algumas fotos que eu vi, vale a pena para quem quiser pesquisar depois. Ela tinha um formato de anfiteatro, um C assim, e ficava de frente para a Bahia, e era um grande centro comercial. Então, por isso uma cidade muito importante e muito rica, né? Paulo fica ali em Tessalônica pelo menos 3 semanas. É interessante a gente notar isso em Atos 17, 2, né? Que, só voltar aqui, desculpa, tirei o versículo, né? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras na sinagoga. Então Paulo chega em Tessalônica e vai direto para a sinagoga, como era de costume dele, vou falar primeiro com os judeus. Ele chega lá, fica 3 sábados seguidos falando, ou seja, pelo menos 3 semanas. E alguns viram e falam, então ele ficou 3 semanas em Tessalônica e foi embora. Não, na verdade não é bem por aí. 3 semanas é o período que ele ficou falando na sinagoga. Então ele ficou 3 semanas falando somente com os judeus, né? Só que se a gente for levar alguns indícios em consideração, como por exemplo, a gente vê na carta de 1 Tessalonicenses que uma igreja foi estabelecida. Uma igreja de um bom tamanho, né? Se vocês forem ler ali em 1 Tessalonicenses 5:12, a gente vê que não é uma igreja pequena, é uma igreja de um bom tamanho. Muitos cidadãos da cidade se converteram, muitos gentios se converteram, e isso implica que eles pararam de servir ao culto de ídolos, que é uma das coisas também que leva a perseguição para cima de Paulo. Então, não podia ser uma igreja pequena, né? Se vocês forem ler aqui comigo, a gente percebe que isso foi acontecendo e foi tamanho o crescimento que essa igreja foi tendo, que gerou, inclusive, perseguições a essa própria igreja. Outra coisa, durante esse tempo que eles estão lá, eles recebem por 2 vezes auxílio da igreja de Filipos, aquela igreja que Paulo tinha passado antes. Paulo tinha ficado lá em Filipos, onde ele foi perseguido. E para esse novo trabalho, eles chegam por 2 vezes a receber auxílio. Se vocês forem abrir comigo lá em Filipenses 4:16,
a gente percebe Paulo falando, agradecendo, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Ele está agradecendo nesse versículo, em 4,16, que por 2 vezes eles enviaram sustento para ele. A igreja não tinha como sustentar Paulo em Tessalônica, eles estavam criando a igreja, eles estavam se formando. Paulo trabalhava, né? Enquanto missionário, Paulo continuou trabalhando como fazedor de tendas. Então, vendo tudo isso, o tamanho da igreja, quantidade de gente convertida, o alvoroço que ficou na cidade, os 2 apoios que eles receberam da igreja de Filipos, a gente consegue perceber que não foi só 3 semanas, não dá para acontecer tudo isso em 3 semanas, né? Só o caminho de Filipos para lá demoraria vários dias e não teria como a gente ter passado somente 3 semanas. Então, os estudiosos dizem que pelo menos de 2 a 3 meses Paulo ficou naquela cidade. Então não foi algo assim tão ligeiro quanto 3 semanas, mas também não foi um tempo muito longo onde ele pudesse falar e explicar muitas coisas. Por isso a necessidade da carta. Por isso ele começa a usar desse artifício da carta, né? E neste período que ele ficou nessa igreja, como eu falei, muita gente começou a se converter. Então, muitos começaram a abandonar os velhos costumes, isso começou a gerar revolta, principalmente no pessoal que fazia os ídolos, isso a gente vê em vários casos, porque as pessoas paravam de comprar, e os próprios judeus começaram a se revoltar. Tinha uma grande sinagoga lá e muitos judeus começaram a se converter, e aqueles que não se converteram começaram então a se revoltar com isso, e eles juntam um povo, né, como aí no versículo que está aí em Atos 17:5 fala, alguns homens perversos, vadios, juntaram o povo e alvoroçando a cidade. Foram para cima de Paulo. Paulo estava ficando na casa de Jason, eles vão até a casa de Jason, eles não acham Paulo lá, Paulo tinha dado uma saída, mas eles prendem Jason e começam então essa perseguição para Paulo. Paulo então percebe que não dá para ficar mais lá, ele, Silas e Timóteo então saem e vão rumo a Bereia. Ficam um tempo em Bereia, passam por Atenas e de Atenas vão então finalmente para Corinto. E é de Corinto que Paulo escreve as 2 cartas. Quando Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas. Em Atenas, Paulo se lembra dos Tessalonicenses, se fala, eles ficaram, a gente ensinou muito pouco tempo, ainda precisa de muita ajuda, só que eu não posso voltar lá. E Paulo estava sendo perseguido. Então ele pede para que Timóteo e Silas voltem para lá. Então, historicamente, o que acontece? Paulo está em Atenas com os 2 e ele pede para que eles voltem para Tessalônica, perdão. Eles vão para lá, Paulo ainda fica mais um tempo em Atenas. De Atenas ele vai para Corinto, onde ele vai passar um bom tempo, a gente vai ver isso depois na carta de 1 Coríntios. Mas lá em Corinto, Timóteo e Silas retornam de Tessalônica, informando, Paulo, está acontecendo isso, isso e isso. Ele escreve a carta, Timóteo volta para Tessalônica, fica mais um tempo com eles, volta para Corinto, Paulo escreve uma nova carta e Timóteo vai para lá. Né? Então, Timóteo é esse ajudante, grande ajudante de Paulo. Então, historicamente, o que está acontecendo é isso, só para localizar vocês no período que nós estamos passando da história. Né? E vamos agora, então, estudar propriamente o que Paulo escreveu a esses irmãos, né, em 1 Tessalonicenses. A carta de 1 Tessalonicenses ela é dividida, na verdade, em 2 partes. Né? A primeira parte, nos versículos do capítulo 1, né, 1 até o capítulo 3, e a segunda parte, capítulos 4 e 5. Era costume de Paulo fazer essa introdução das suas cartas. Então, nessa primeira parte, nos primeiros versículos, primeira parte da carta, a gente vê Paulo fazendo isso, agindo como um verdadeiro pastor. Né? Ele escreve a sua amada igreja, ele demonstra sentimentos pessoais, ele demonstra tristeza e pesar por não poder passar tanto tempo quanto ele queria com os irmãos. Né? Ele agradece pela fé que eles têm. Paulo percebe a fé e o crescimento de fé que os tessalonicenses tiveram, mesmo em tão pouco tempo. Então, ele fica maravilhado com isso, parabeniza eles para isso. Né? Gente, era uma igreja nova. A gente está falando de 2, 3 meses de conversão da maioria e eles já começaram a sofrer perseguição desde o começo. E mesmo sendo uma igreja nova, eles tinham uma fé muito bem alicerçada. Eles começaram a mudar o seu estilo de vida, deixar o pecado, deixar a idolatria, deixar os seus costumes pagãos. E isso impressiona Paulo de tal maneira que ele vai lá e envia Timóteo e fala, não, esses caras
precisam de mais ajuda para continuar crescendo. Ele está feliz com isso, ele quer que eles cresçam mais, então ele já na mesma hora fala, não, Timóteo, volta para lá, porque eles precisam dessa ajuda inicial, né? E a segunda parte começa então no capítulo 4 e capítulo 5. E é ali que ele vai dar o conteúdo doutrinário da carta. Ele passa os primeiros capítulos realmente agradecendo por isso, e orando a Deus, incentivando os irmãos em meio a essa perseguição, mas o foco principal do ensino dele está dentro dessa segunda parte dos capítulos 4 e 5. Nessa segunda parte, ele vai falar sobre alguns conselhos práticos e instruções nessa vida cristã de dia a dia. Eles eram recém-convertidos, eles precisavam de todo esse apoio. É quase que um curso de novos convertidos, como a gente tem na maioria das igrejas aí, né? E ele também vai tratar bastante sobre o foco principal da carta, que é justamente a segunda vinda de Cristo. É interessante perceber algumas características que essa carta tem, que são bem marcantes dela. Ela é a que mais se assemelha, junto com a carta de Efésios, de Filipenses, perdão, que se assemelha a uma carta pessoal mesmo, uma carta que a gente escreve para algum amigo ou para algum conhecido. Paulo demonstra muito carinho, como a gente viu nessa primeira parte, nos capítulos 1, 2 e 3, ele demonstra um carinho muito grande, um amor muito grande, ele tem demonstração de sentimentos, e tudo isso são características típicas de uma carta pessoal mesmo. O caráter teológico dela não é tão grande quanto se a gente for levar em consideração as outras cartas, né? Então, ele não fala tanto de doutrina, ele dedica 2 capítulos, basicamente, à doutrina. E se a gente for analisar o ensino doutrinário desses 2 capítulos, ela é uma carta escatológica, porque ela fala de escatologia. O foco central dela, justamente, é o que há de vir, é o porvir, é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente fala de qual é o foco central dela, a gente pode centrar ela como uma carta realmente escatológica. E é interessante perceber como Paulo aborda a escatologia. Como é que ele escolhe começar o seu assunto de escatologia? Falando sobre o quê? Sobre santidade. Paulo demonstra aqui qual é a importância de se estudar a escatologia. A escatologia deve ser estudada em cima da santidade. Eu esqueci de deixar um livro separado aqui, eu vou até pedir para minha esposa pegar, que é um livro que fala justamente sobre isso, a santidade e a vida em escatologia. Minha esposa está indo lá pegar, me auxiliar aqui, né? E Paulo vai justamente tratar sobre isso. Não adianta estudar escatologia meramente por estudar. O propósito real de estudar escatologia é a vida em santidade. Vou fazer mais um merchan aqui de livro, né? Não estou sendo pago, tá? Mas é só um merchan de um livro bom para vocês poderem ler. Escatologia e a vida de santidade, do pastor Edson Naves, tá? Muito bom esse livro. Eu estou lendo ele, tá? Estou devorando ele, está sendo muito interessante. Ele se baseia, na verdade, no livro de Daniel, tá? Sobre as profecias, mas é muito interessante. Ele vem tratando a importância da santidade no estudo da escatologia. E Paulo também faz isso, por isso eu gostei e achei que interessante. Tá? Esse livro já estou lendo já faz um tempo, então não é de agora, mas casou muito bem com a aula. Paulo vai tratar, a partir do capítulo 5, da volta iminente de Cristo, ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento. Isso que ele está querendo ensinar para eles. E por que é importante aprender isso? Porque os cristãos têm que estar preparados. E como é que se prepara para a volta de Cristo? Está isso. O capítulo 4, versículos 3 e 4 fala sobre isso. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele repete ainda no versículo 7, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Por que eu vou ensinar para vocês escatologia? Porque vocês têm que levar uma vida santa. Nós temos que levar uma vida longe de pecado, porque Cristo está para voltar. Gente, a humanidade foi criada com um único propósito, que é glorificar a Deus. A gente pensa na humanidade, nós fomos criados para a glória de Deus, né? Aquela pergunta célebre de qual é o sentido da vida, não tem mistério no sentido da vida. O sentido da vida é glorificar a Deus. E a única forma de fazer isso é se afastando do pecado. O único jeito de cumprir o propósito da nossa vida é se afastando do pecado. Como eu me afasto do pecado? Buscando Deus. De um lado eu tenho Deus, do outro lado eu tenho o pecado. Para conseguir fugir do pecado, eu tenho que me aproximar de Deus. E com isso eu vou alcançando essa vida
de santidade. O caráter da carta, o caráter do ensino da carta é bem progressivo. A gente percebe que o alvo final do ensino é o capítulo 5, escatologia. E ele vai trabalhando esse ensino através da vida de santificação. Então ele fala, vocês têm que levar uma vida de santificação, têm que transformar a vida. E como isso vai refletir para vocês? Uma mudança completa de vida. Como, por exemplo, uma mudança, um amor ao próximo. É uma marca do cristão. Um cristão com vida em santidade ama o seu próximo. E ele vai falar isso lá em 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. Ele sabe que isso é um ponto forte da igreja. Inclusive, ele os parabeniza por isso. Né? Ele fala no versículo 10, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredires cada vez mais. Paulo reconhece, vocês estão indo muito bem, vocês estão de parabéns. E olha que orgulho para aquela cidade. Um apóstolo no porte de Paulo falando, cara, vocês estão indo muito bem, parabéns. Mas não parem. Não é porque vocês estão indo muito bem que vocês podem relaxar e agora... Não, continuem progredindo. Ele vai, então, exortando, não num caráter agora de chamar a atenção, como ele faz em diversas outras cartas, chamando a atenção e brigando com as igrejas, vocês estão fazendo errado, não é assim. Ele fala, não, vocês estão indo muito bem, mas não para. Vamos continuar progredindo, vamos continuar crescendo. A fama deles chegou a toda a Macedônia, ou seja, a igreja ficou conhecida. Era uma igreja de 3 meses, perseguida, mas que a fé deles era tão forte que eles acabaram ficando conhecidos por todos os cantos. Mas não parem de crescer. E como é que a gente vai fazer para não parar de crescer? Paulo continua ensinando. O ensino é progressivo. Olhem comigo, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Ele vai dar conselhos práticos de como continuar esse crescimento para alcançar a vida em santidade e assim estar pronto para a segunda volta. Notem, é uma progressão de ensino, como eu falei. Né? Versículo 12 ao 22. Agora, vós vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhai com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Exortei-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O que Paulo está fazendo aqui? Ele falou, vocês precisam continuar crescendo, vocês precisam continuar buscando a santidade. Vocês não podem parar nesse desejo de vocês de crescimento, nessa vontade desse primeiro amor que vocês estão tendo. Não parem com isso. E para ajudar vocês nisso, para ajudar vocês a crescer, eu vou dar algumas dicas, alguns conselhos práticos. E ele dá esses 10 conselhos práticos, né? Eu coloquei um resuminho deles aqui, que eu acho que vai ficar bem interessante do que ele fala para os tessalonicenses. Depois a gente vai retomar isso no final, aplicando um pouco para o nosso dia a dia hoje, né? Mas aqui é o que ele falou para eles, né? Em primeiro lugar, amem e respeitem seus líderes. Eles são instituídos por Deus. Então, gente, respeitem os líderes das suas igrejas, os seus líderes locais, os seus governantes, eles são todos instituídos por Deus. Pô, repete esse ensino em outras cartas, nós vamos ver ele falando isso também em outras cartas. Segundo ensino, vivam em paz uns com os outros. Gente, vocês são uma igreja, apesar de ter gentio e judeu junto, os costumes mais diferentes, como era um porto, devia ter gente de diversos locais diferentes, diversas culturas diferentes, que tinham tido religiões diferentes antes da conversão. Ele fala, vivam em paz, aprendam a conviver com essa diferença. Vocês são uma única família e vocês têm que estar unidos e têm que estar em paz. Exortem e admoestem os insubmissos. Gente, tem gente no meio de vocês que está teimoso, que está revoltado, que está querendo lutar contra. Exortem. Exortem como um pai exorta um filho, né? Gente, eu não tenho filhos, mas a gente percebe muito isso em educação cristã, que o pai que ama é aquele que corrige.
O corrigir o filho é um grande sinal de amor, porque você não quer que ele siga pelo caminho errado. Você quer que ele aprenda o que é correto, o que é certo, e para isso exige correção, exortação. Paulo está falando, não tenham medo, exortem, corrijam, se amem. Esse é um sinal de amor. Consolem os desamparados, os desanimados, os fracos. Né? O que é isso? Era uma igreja que estava passando por muita perseguição. Como eu falei, eles eram novos, recém-convertidos, grande maioria neófito, e já estavam sofrendo uma perseguição ferrenha. Ele fala, gente, vocês têm que um ajudar o outro, vocês precisam se unir. Você está percebendo que tem alguém fraco, alguém que está precisando de ajuda, vai atrás, conversa com ele, não deixa desanimar. Não retribuam o mal com mais mal. Vocês estão sendo perseguidos? Retribuam com amor. Não lute, não bata de frente, não vai para a briga, não tenta matar quem está te perseguindo. Não retribuam o mal com mal. Busquem o bem, retribuam com amor. Paulo e Silas foram um exemplo disso. Quantidade de vezes que foram presos e espancados e retribuíam com amor. Oravam, agradeciam a Deus pelo que estavam passando. Né? Sejam alegres. A alegria é a marca do cristão. As pessoas têm que olhar para o cristão e ver que ele é alegre. E ele está falando aqui para uma igreja perseguida. Ele está falando para uma igreja que está sofrendo. Não se abatam com isso. Se alegrem. Vocês estão sendo perseguidos pelo nome de Cristo. Isso deve ser motivo de alegria para vocês. Orem sem cessar. Não parem de orar. Só vão conseguir fazer isso, ser alegre, consolar um ao outro, retribuir o mal com o bem, respeitar os líderes, respeitar tudo isso que está acontecendo, viver em paz. Só vão conseguir isso se orarem. Só a oração é capaz de dar essa força para a gente. Só a oração consegue fazer a gente continuar, vencer as lutas. E, gente, olhem para tudo isso, orem por tudo isso e deem graças por tudo isso. Esse foi um desafio pessoal que eu fiz para mim durante um tempo, de em tudo dar graças. Eu lembro que no dia que eu fiz, na semana que eu fiz esse voto, eu falei, não, eu tenho que aprender a em tudo dar graças. Eu estava estudando justamente essa carta, eu falei, não, é algo que eu preciso, é algo que eu tenho que aprender a fazer. Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho bem grande na faculdade, eu sou médico veterinário, estava na época de faculdade ainda, eu fiz um trabalho bem grande e no final do trabalho eu tinha esquecido de salvar o meu computador. Deu problema, deu pau e eu perdi. E era um trabalho muito grande, muito importante. Era no final daquele semestre, era um trabalho que tinha muito da minha aula. E naquela semana eu tinha falado em tudo da graça. A minha vontade inicial foi de gritar: acredito que isso está acontecendo. E eu lembrei, em tudo da graça. Eu olhei para Deus e falei: Deus, obrigado. Obrigado, porque provavelmente meu trabalho não devia estar tão bom. Eu vou refazê-lo agora em outro computador. Tive que gastar com o meu computador. Era um computador antigo que eu tinha, um laptop. Dei graças e recomecei o trabalho. Parece loucura? Parece. Mas o meu segundo trabalho ficou muito melhor do que o primeiro. Eu passei com uma nota muito melhor do que eu teria passado entregando o primeiro trabalho. E isso, gente, é um ensino prático de em tudo dar graças. Paulo está falando, gente, vocês estão sendo perseguidos, estão apanhando na rua, estão cuspindo em vocês. Em tudo dai graças. Parece loucura, mas é uma marca do cristão, porque a gente reconhece a soberania de Deus. Não apagueis o espírito, né? Um conselho aí prático para ele. O que é isso? Logo em seguida ele fala das profecias também, para se apegar às profecias. Gente, só o Espírito Santo é capaz de dar entendimento, é capaz de nos levar a compreender as Escrituras de Deus. Não tem como a gente conseguir entender nada da palavra sem o Espírito Santo. Nós temos que buscar esse auxílio do Espírito. Toda vez que vocês forem começar a devocional de vocês, espero que vocês tenham uma vida diária de devocional, isso é muito importante na vida de vocês mesmos. Comecem pedindo para que o Espírito Santo os ajude. Ele é quem dá entendimento, ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador nesse ponto. Ele que nos faz com que a palavra deixe de ser somente uma escrita simples e que se transforme em uma palavra viva. A Bíblia é viva, a Bíblia é diária, a Bíblia é atual e ela só consegue ser isso através da ação do Espírito Santo. Então se apeguem ao Espírito Santo, não joguem fora esse Espírito, não deixem de consultá-lo. Né? E por último ele fala para os Tessalonicenses, julguem tudo o que vocês têm visto e ouvido. E, novamente, era uma cidade portuária, muita cultura, gente de todas as religiões se juntando naquela igreja. Provavelmente tinha gente querendo colocar as suas antigas religiões dentro, fazer um sincretismo. Paulo fala, gente, pare e pense em tudo isso.
É bom? Faz crescer? Está de acordo com aquilo que eu ensinei para vocês? Faz crescer vocês na fé? Então, beleza, retenho isso. Não faz? Não está de acordo com o que eu ensinei para vocês? Manda fora. Não fica com isso. Joga isso fora, porque isso não vai levar vocês à vida de santidade que eu espero que vocês tenham. Então, ele vai trazendo esse ensino. Depois, então, ele vai lá e retoma o ensino sobre a segunda vinda, sobre a escatologia. Ele dá esses conselhos práticos para mudar a vida, né? Falei para vocês que o foco dessa carta justamente é essa segunda vida, e ele quer que toda a igreja esteja preparado na vida, na mente, no coração, na sua vida, a seguir a Cristo e ficar cada vez mais parecido. Ele não quer que eles sejam pegos de surpresa. É interessante que ele fala isso, inclusive, no versículo 4. Né? Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que é isso? Vivam como se fosse o último dia. Então, vivam a vida de vocês com uma santidade necessária para quando Cristo voltar. Não deixem isso para depois. Não deixem esse crescimento, essa fé. Ah, não, mas Cristo ainda está longe. Cristo não vai voltar agora. Vamos deixar para lá. Vivam como se ele estivesse chegando amanhã. E vocês precisam dessa vida em santidade. Não deixem que vocês sejam pegos de surpresa antes. Sejam santos e irrepreensíveis. É aí, então, que ele vai tratar sobre a escatologia. Então, são um conselho, como eu falei, é uma carta muito prática. É uma igreja nova, uma igreja que precisa de ensino prático, não precisa de floreios ou de grandes coisas, ele precisa de coisas práticas. O que eu posso fazer para vencer essa tribulação que a gente está passando agora? E ele escreve, então, essa primeira carta. Terminado isso, nós vamos para a segunda carta. O que está acontecendo na segunda carta? Né? Paulo escreveu essa primeira carta, Timóteo levou a primeira carta de volta ali para Tessalônica. Um tempo depois, não sabemos exatamente o período, tá? Não tenho como falar isso para vocês, que é especulação, mas um tempo depois Timóteo volta e fala, ó Paulo, eles leram a tua carta e eles começaram a fazer isso, isso e isso, né? E Paulo então tem que escrever uma segunda carta. O que aconteceu ali? Algumas lacunas de ensino ficaram, né? Ficou algumas brechas no ensino de Paulo, porque foi muito pouco tempo. Paulo teve que sair correndo ali para poder, então, não ser morto, né? Estava sendo perseguido. E ele retoma, então, o assunto principal que ele queria falar, que justamente é a escatologia. O foco das duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, justamente é a escatologia. Ele escreve essa segunda carta porque ficou dúvidas, ficou brechas ali no ensino, que não é que ficou brechas no ensino, perdão, mas ficou brecha no entendimento deles. Algumas coisas eles não entenderam, né? Alguns leitores de Tessalonicenses acabaram interpretando errado quando ele fala Cristo está para vir. Então, qual foi a lacuna de entendimento? Né? Ele falou, gente, vivam a vida como se fosse o último dia, como se fosse já Cristo já fosse voltar amanhã. O que eles leram e entenderam? Falaram, então Cristo vai voltar logo. Se Cristo vai voltar logo, então eu não preciso fazer mais nada. Não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais fazer mais nada na minha vida. Eu vou ficar aqui, lendo a Bíblia, parado, de boa, esperando Cristo voltar. Ele já está chegando. E Paulo fala, gente, não é bem isso. Peraí, vocês entenderam errado o que eu falei. Não é que Cristo está voltando agora, mas sim que ele vai voltar e que vocês devem estar prontos para isso. Mas não quer dizer que vocês têm que parar de fazer tudo na vida, largar tudo e ficar folgado aí. É nessa carta que Paulo fala, inclusive, gente, trabalhem e comam de acordo com aquilo que vocês estão trabalhando. O trabalhador, ele merece comer o que ele trabalha. Se você não trabalha, você não merece nem comer. Né? Então, Paulo, nesse ponto, ele é mais duro. A segunda carta tem um tom um pouco mais duro nesse ponto, porque ele está corrigindo alguns erros. Essa carta também pode ser dividida. A primeira a gente falou em 2 partes, aqui a gente divide em 3 partes, né? Uma parte para cada capítulo. São 3 capítulos, é uma carta curta, é só uma correção ali, né, do que eles tinham entendido errado, então é uma carta mais curta. Ele começa saudando a igreja, como ele sempre faz. Ele sempre começa as suas cartas saudando e agradecendo por tudo que eles têm passado. Aqui ele está falando, gente, eu sei que vocês são perseguidos. Se vocês forem acompanhar comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 4 ele fala, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. No versículo 7 ele fala, eu sei que vocês são atribulados. O que ele está falando aqui? Eu sei
como vocês dizem. Eu sei que está difícil, eu também passo por isso, né? Como se Paulo estivesse falando, gente, eu sei, eu também sou perseguido o tempo todo. E ele, ao mesmo tempo, ele agradece que eles estão prosseguindo na fé, estão prosseguindo no amor, eles estão conseguindo crescer mesmo em meio a tudo isso. E ele fala, gente, vocês vão ser recompensados. Vai chegar um momento que realmente Cristo vai voltar, o céu vai se manifestar aqui, e tudo isso vai acabar. Tenham ânimo. Continuem progredindo, continuem nessa fé, porque isso vai acabar. E aí ele começa então o ensino do seu segundo capítulo, onde ele vai retomar justamente esse ensino central. Né? Ele fala, gente, vamos com calma. Eu sei que vocês entenderam errado. Não é que Cristo vai voltar agora. Calma. Eu falei para vocês viverem como se isso fosse acontecer. Mas, antes disso acontecer, diversas coisas têm que acontecer. Em primeiro lugar, isso não é imediato, mas antes disso tudo acontecer, vai aparecer o iníquo. Ele fala isso lá no versículo 2:9, capítulo 2, versículo 9. O iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, é aquele que nós chamamos popularmente de anticristo. Já devem ter ouvido falar esse termo, anticristo. Né? Paulo reconhece no capítulo 2 que o mistério da iniquidade já está atuando. Satanás já está atuando no mundo. Satanás está atuando no mundo, gente, desde a queda de Adão. Ele estava lá, ele estava presente no momento da queda, era a serpente, né? E já está atuando, mas vai chegar num ponto onde a gente vai ter o ápice dessa atuação de Satanás, e nesse momento vai acontecer a revelação do anticristo. Né? Acompanhem comigo o que Paulo fala lá no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É a profanação do templo que vai acontecer quando os judeus, lá no final dos tempos, reconstruírem o templo, e vai ter a profanação. E esse anticristo, ele vai se levantar e se opor exatamente contra tudo que lembre Deus. Ele vai acabar, extinguir as religiões, uma perseguição muito intensa. Ele está falando dos fins dos tempos. Isso ainda vai acontecer. Então, Tessalonicenses, calma. Antes disso tudo, isso não vai voltar. Você tem que esperar tudo isso acontecer. A apostasia, o abandono da fé, o abandono de Deus, as pessoas não querendo mais buscar Deus, vai cada vez crescer mais e mais e mais de maneira progressiva. Cristo fala isso. Aí em Mateus 24, 12, né, a parte de ensino escatológico de Cristo, Mateus 24, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, para chegar nesse ponto, Paulo falando aos Tessalonicenses, para chegar no ponto de Cristo voltar, gente, a iniquidade vai crescer e vai crescer muito. Vocês não vão mais nem ver o amor. O amor vai se esfriar no coração da maioria das pessoas. O mundo vai virar um caos. As pessoas não vão querer mais saber de Deus. As pessoas vão condenar quem serve a Deus. Vão fazer chacota, vão fazer piada de quem realmente é cristão. Não vão querer saber de fé, de Deus, de nada. Tudo vai ser de perna para o ar. E aqui eu faço um adendo. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Cada vez mais sem amor. Né? Onde está o amor? Sumiu. E a fé também está sumindo, mesmo dentro das igrejas. A gente tem percebido as pessoas seguindo dinheiro, seguindo prosperidade, seguindo todas as outras teologias. Mas Deus não. Mas a palavra de Deus não. O ensino tem sido relativado. Cada vez mais tudo é relativo. Não, calma, tudo é relativo. Vocês são muito duros no ensino de vocês são irracionais. Gente, olha tudo que está acontecendo. Então, lá para os Tessalonicenses estava longe. Agora, 2000 anos depois, a gente já pode ver que o negócio está cada vez mais próximo, né? O fim está cada vez mais próximo. Isso serve de alerta para vocês também, tá, gente? O fim está muito mais próximo, né? E quando chegar esse fim, Paulo continua na carta de Tessalonicenses, capítulo 2, aí sim o Senhor destruirá tudo isso. Ele vai ter vitória, vai vir o juízo e ele vai acabar com toda a injustiça. Então, gente, quando isso acontecer, chegar no ápice da iniquidade, da apostasia, não vai ter mais amor, vai estar tudo um caos, vai ter se levantado alguém que é a personificação do mal de Satanás, que é o anticristo, aí sim tudo isso vai acabar. Aí sim toda a injustiça vai acabar, aí sim o Senhor voltará.
Eu não quero ficar aqui com vocês gastando muito tempo em cima de escatologia. Não é o alvo da minha aula. Tá? Isso é matéria de escatologia, quem sabe numa próxima turma, uma próxima aula, algum outro professor, não sei, mas isso é escatologia. Eu não quero ficar aqui lidando detalhezinho por detalhezinho, quais são as vertentes escatológicas, pré-milenismo, amilenismo, não quero ficar me retendo nisso porque a gente ia perder muito tempo de aula. O que eu quero fazer? Fazer como Paulo fez, ensinar a importância de saber isso. Qual é o foco prático de saber que Cristo vai voltar? Qual é o foco prático de saber que tudo isso vai acontecer? Para que a minha fé seja fortalecida, para que no meio de todo esse caos eu tenha uma vida de santidade. A importância do estudo da escatologia é que os cristãos devem viver de maneira digna de um servo de Deus. A gente não é para ficar esperando ou parado sem fazer nada, ou revoltado com tudo que está acontecendo. Gente, o Senhor vai vir. E quando ele chegar, quando Cristo voltar, ele quer encontrar os seus filhos fortes, os seus filhos seguindo aquilo que ele ensinou, seguindo os passos que ele deixou. É isso que a gente tem que focar quando a gente estuda escatologia. Nós temos que focar que a nossa vida tem que estar pronta para isso. É o que ele falou, é a interpretação correta da primeira carta. Vocês têm que viver uma vida de santidade. Não adianta ficar estudando e se matando de tentar interpretar a profecia, quais são as semanas de Daniel, o dia que Cristo volta. Gente, não é esse o foco de entender escatologia. O foco de entender escatologia é que vocês precisam de uma vida em santidade, que vocês precisam viver de acordo com esse retorno de Cristo. É isso que Paulo está falando. E para isso, ele vai dar esses conselhos, e é interessante ver que Paulo fala ali no capítulo 3, agora no final da carta, capítulo 3, versículos 4 e 5. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuais a fazê-la. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Paulo reconhece que eles estão praticando as coisas que ele ordenou para eles. Esse é o final da carta. Ele fala, gente, eu sei que vocês estão praticando, mas continuem fazendo isso, continuem a se firmar. Mas o que é que eles estão praticando? Por que Paulo fala isso? Ele não deu uma dica tão prática nessa carta. Ele está falando da primeira carta. Ele está falando justamente do que ele tinha escrito na primeira carta. Voltem comigo lá em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Eu quero ler isso com vocês, porque isso é muito importante para a vida do cristão. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, sempre segui o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Abstém-vos de toda forma do mal. Esses são os conselhos que ele fala. Eu sei que vocês já estão seguindo, mas continuem a seguir. E esses são os conselhos que eu tenho para vocês, gente. Já está ali prático esse conselho. Cristo está para voltar. Se preparem. Levem uma vida em santidade. Como eu falei para vocês, a gente viu qual é a interpretação para os Tessalonicenses na época. Agora, como que a gente consegue aplicar isso para a nossa vida hoje? Aqueles mesmos 10 princípios que eu já tinha passado que Paulo tinha passado para eles, eu aplico para vocês hoje. Em primeiro lugar, amem e respeitem os seus líderes. Seja líderes da igreja, do local onde vocês se reúnem. Gente, respeitem os líderes de vocês. Se eles estão errados, vocês vão lá, vocês conversam com eles, mostram qual é o pecado, mas respeitem a liderança de vocês. Vivam em paz uns com os outros. Estamos passando por um momento de quarentena, em que a gente está trancado dentro de casa. Né? Muita gente ainda está trancado dentro de casa, está indo e voltando nesse lockdown, nesse ficar parado, que Floripa já passou, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas possivelmente ainda está trancado dentro de casa.
E começa a surgir brigas, começa a surgir contendas, começa a ficar nervoso, não pode sair. Vivam em paz, se unam como família, busquem a Deus como família. Vocês só vão conseguir fazendo isso com cultos juntos, com devocionais juntos, buscando a Deus juntos. Vivam em paz uns com os outros neste tempo maluco que a gente está vivendo, de quarentena, de pandemia. Exortem e admoestem os insubmissos. Dentro da própria casa de vocês, demonstrem amor. Sejam como um pai que ama seu filho, que vai lá e corrige ele quando ele está errado. Mas, gente, em amor. Não é para ser duro, não é para ser, é para fazer isso em amor. Né? Consolem os desanimados, amparem os fracos. Tem muita gente perdendo o emprego. Estamos vivendo hoje, nessa pandemia, um período muito triste da nossa história. Muita gente está sem emprego, muita gente está passando necessidade. Gente, a quantidade de comércio que fechou, a quantidade de gente que faliu, porque não está com dinheiro, não tem mais como se sustentar. As pessoas que eram principalmente de comércio informal, essa galera está passando aperto. E tem muito irmão nosso, tem muito cristão passando por isso. E é nosso dever, como igreja, como cristãos maduros, ir lá e ajudá-los. Ampará-los, busquem essas pessoas. Tem muita gente que não fala quando está precisando, tem vergonha, não quer admitir. Gente, vão atrás. Se você se lembra de algum irmão que talvez esteja desempregado, que talvez esteja desamparado, vai atrás dele. Muita gente precisa da nossa ajuda e é agora que a igreja tem que crescer e ficar mais forte. Não retribuam mal com mal. Vocês estão acompanhando comigo, essa semana está tendo todas essas manifestações violentas lá, principalmente nos Estados Unidos, devido àquela atrocidade que foi feita, que foi terrível. A polícia agindo de um modo realmente terrível ali. A gente sabe que o problema de racismo, principalmente nos Estados Unidos, ainda é muito forte. Não estou falando, por favor, que no Brasil não tem isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que lá realmente é uma questão pesada. Eu tenho amigos que moram por lá que relatam isso. Gente, não retribuam o mal por mal. Um mal foi feito. Não sei se era inocente ou não, mas uma pessoa foi morta de uma maneira que não devia ter sido morta. Né? Não sabe o contexto de tudo, não estou querendo entrar em brigas, mas o que aconteceu foi errado. Não era para ter sido morto, não era para o cara ter sido morto asfixiado do jeito que foi. E o que aconteceu? Qual foi a retribuição? Destruição. Protestos realmente absurdos, lojas sendo quebradas, lojas sendo saqueadas. Gente, não retribuam o mal por mal, não entrem nessa onda. A gente já viu isso aqui acontecer no Brasil lá no início dos protestos, né? Com os black blocs chegando e destruindo tudo, destruindo comércios, destruindo bancos. Gente, não é assim. Manifestações pacíficas, legal, vamos pensar, vamos fazer. Acho que realmente deve-se lutar pelos direitos. Mas não é quebrando tudo, não é se revoltando, xingando todo mundo na internet. Não retribuam mal com mal. Está acontecendo isso? Demonstrem o amor, porque é só o amor que vai conseguir mudar isso. É só demonstrando o amor que Deus tem pelo pecador que a gente consegue mudar o mundo. A gente não vai mudar o mundo na pancada. A gente tem que mudar o mundo mostrando o amor que Deus tem pelo pecador e mostrando que ele pode mudar de vida. Sejam alegres. A gente não deixa que essa quarentena ou esse isolamento tirem a alegria de vocês. Muito importante a gente manter firme e manter com o coração grato. Não parem de orar. A gente precisa muito de oração no nosso país. Não só por essa doença que está assolando o mundo inteiro, mas todo esse caos que a gente está vivendo. Corrupção não parando. Cada dia um escândalo novo. É um absurdo. Essa situação que a gente está vivendo é um absurdo. E, gente, só a oração que vai realmente conseguir nos manter firmes e fortes, né? Dai graças, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tudo isso, Deus continua soberano. Deus não perdeu o controle, gente. E deem graças, porque nós servimos a esse Deus soberano, a esse Deus perfeito, a esse Deus maravilhoso. Não apagueis o Espírito, né? Não se afastem das Escrituras. Muito pelo contrário, se apeguem cada vez mais. Passem menos tempo na frente do computador, menos tempo na frente da televisão. Passem mais tempo lendo a palavra. Façam isso em família. Pais, mães, juntem seus filhos. Peguem a palavra e façam um cultinho. É tão simples. Cantem uma música. Seu filho é pequenininho, canta uma musiquinha que ele canta na escolinha. Seu filho já é mais velho, cantem um louvor a Deus. Peguem um texto da palavra. Leiam esse texto da palavra. Meditem nele como família. Se apeguem a isso, gente. Se apeguem à palavra.
É ela que vai dar força para a gente. E julguem as coisas que vocês têm visto e ouvido. Nós estamos num tempo de fake news, né? Até a moda falar isso. Julguem. Vejam se isso edifica. Veja se isso realmente traz crescimento espiritual para vocês. O Facebook, o Twitter, o Instagram, a gente tem muita coisa que não edifica. E tem muito cristão se perdendo nisso. Se perdendo. Eu não estou falando aqui só dos sites de pornografia ou de coisa assim. Eu estou falando de coisinhas bestas que o cristão fica se ligando e ficar brigando na internet por um monte de coisa e ficar se metendo em discussão que não devia. Gente, não se apeguem a isso. Filtrem. Isso traz crescimento? Isso me ajuda na fé? Isso traz santidade? Então tudo bem, eu vou me apegar. Se não, corta, gente. Se o Facebook te faz pecar, corta o teu Facebook. Se o teu Instagram te faz pecar, corta o teu Instagram. É melhor se fortalecer em fé e em santidade do que ficar entrando nessas briguinhas. E é assim que a gente vai conseguir viver essa vida em santidade. E se eu tenho algo para deixar para vocês hoje é isso. Busquem a santidade de Deus. Porque Cristo está voltando. E Ele está muito próximo. Agora a gente pode interpretar dessa maneira. Ele está muito próximo. Vivam a vida de vocês em santidade. Espero que tenham gostado da aula. Eu vou terminar aqui fazendo uma oração para a gente poder encerrar a nossa aula. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque temos essa oportunidade de estudar juntos mais uma vez a Tua Palavra, ver tudo aquilo que foi escrito, esses conselhos práticos. Precisamos, ó Pai, da Tua santidade, precisamos, ó Pai, da Tua capacitação, porque só com ela, Pai, é que conseguiremos realmente crescer e amadurecer como cristãos, viver uma vida que agrada a Ti. Capacita cada um dos meus irmãos que está escutando essa aula a ter essa vida em santidade, a viver esperando o retorno do Teu Filho. Que dia maravilhoso que será o retorno de Cristo, onde toda essa corrupção, essa iniquidade, essas doenças, tudo isso vai acabar. Porque o Senhor voltará e o Senhor restaurará tudo isso. Como é bom, Pai. Te louvo por isso, te agradeço por poder te servir dessa maneira. E que realmente o Santo Espírito do Senhor possa estar capacitando cada um dos meus irmãos a viver também isso, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu vou colocar para vocês aqui de novo o link do meu contato, né? Para caso vocês queiram então mais materiais ou conversar comigo e tudo mais, pode mandar um e-mail lá que eu vou estar olhando. Tá bom, gente? Um grande abraço e até semana que vem.